Boa tarde, vamos seguir no curso aqui de sistemas dinâmicos. Então, só recapitulando, na aula passada eu fiz alguns casos, né, que a gente parte lá da equação diferencial linear para um sistema em duas dimensões, e aí a gente chega naquele polinômio característico, né, que tem o traço... aqui é o traço da matriz, né, a soma da diagonal principal, o delta é o determinante, e aí a gente viu, né, que dependendo dos valores do traço e do determinante do delta, né, a gente vai ter diferentes casos para autovalores. E aí na aula passada eu mostrei para vocês esse diagrama, né, de delta por t, e aí a gente fez alguns casos, né? A ideia hoje é fazer alguns outros exemplos, né? Só para deixar bem explicado essa parte de sistemas lineares, que é a base do resto, né? Para sistemas não lineares também. Então, eu tinha feito o foco e a cela, né? Se eu não me engano, não sei, não lembro agora se eu tinha feito um nó também. Mas hoje a ideia é fazer, então, os casos degenerados, né, que a gente vai olhar a questão do centro, a questão dessas linhas de ponto fixo, e alguns outros que até não estão listados aqui explicitamente. Tá? Então, hoje a gente vai ter um pouco mais de conta para fazer, né, e aí, como eu tinha comentado, eu vou tentar não fazer todos os passos, né? A ideia é que a gente saiba fazer as contas, mas depois que a gente sabe, a gente pode eventualmente ir pulando passos, e aí depois eu vou mostrar para vocês um pouco mais do SymPy, né, que é a parte simbólica em Python, e aí dá para resolver, né, até no Python esses sistemas que são triviais, né? Além daquele vídeo lá que eu comentei também, né, que dá uma maneira um pouquinho diferente de fazer isso. Então a ideia hoje é essa aqui, né, a gente começar com os valores imaginários puros, olhar os casos degenerados depois quando tem alto valor repetido, as estrelas e o caso aqui de alto valor nulo. Então, começando, né, eu vou começar já com um exemplo. Né, isso aqui a gente é do sempre, né, lembrando que o sistema é equivalente, né, a o que eu posso pegar da primeira equação, fazer x ponto ponto igual a y ponto, né, eu derivei os dois lados da primeira equação em relação ao tempo, e aí eu substituo a segunda aqui, né, então isso aqui vai ficar x ponto ponto igual a menos 4x, né, e aí a gente pode interpretar isso aqui como um oscilador harmônico, por exemplo, né, tem uma força restauradora na equação de Newton. Mas eu vou fazer... Esquecendo que isso aqui poderia, a princípio, ser um problema físico, né? Eu vou só seguir o que a gente estava fazendo. Né? Então, eu vou escrever a matriz. Né? Então, aqui na primeira equação não tem dependência em x, dependência em y vai com coeficiente 1, aqui menos 4 e 0. Né? Usando a notação lá de traço e determinante, o traço aqui é a soma dessa diagonal principal dá 0. O determinante, por sua vez, vai dar 0 menos 4, que é igual a 4. Tá? Então, o polinômio característico, né, que vem quando a gente resolve a equação de autovalores, autovetores, né, vem daqui. Eu já vou escrever direto, né, lambda ao quadrado menos o traço vezes lambda mais o delta, que é igual a 0. Tá? E aí, substituindo os valores já na solução aqui, né, o lambda é o quê? É traço mais ou menos a raiz do traço ao quadrado menos 4 delta, dividido por 2. Né, isso aqui vai ser o quê? É 0 mais ou menos 0, raiz de menos 16. Né, o delta é 4 vezes 4 sobre 2. Né, então, isso aqui vai dar delta é igual a raiz de menos 16 dá
4i dividido por 2 vai dar mais ou menos 2i. Então, a gente tem os dois autovalores, lambda 1 é 2i, lambda 2, deixa eu ver, eu coloquei nessa ordem aqui, lambda 2 igual a menos 2i. E aí a gente pode novamente calcular os autovalores e autovetores, né? De novo, a gente vai ver que eu não posso ter autovetor real, né? Uma vez que eu tenho autovalores complexos conjugados, não tem como ter uma reta real que não é modificada por essa matriz, né? no espaço bidimensional. Então, com o primeiro autovalor 2i, né, a gente vai procurar, então, um autovetor 1, que eu vou chamar de x0, y0, como a gente vem fazendo. Né, A aplicado em V1 é igual a lambda 1 V1. Né, e aí eu já vou escrever aqui a matriz 0, 1, menos 4, 0, aplicado em x0, y0, igual a 2i x0, y0. E aí eu tenho que resolver esse sisteminha, né? 0x0 mais 1 vezes y0 é igual a 2i x0. E o outro é o quê? Menos 4x0 mais 0 vezes y0 é igual a 2i y0. Então, eu posso pegar da primeira equação aqui, né, vem que esse termo aqui é 0, esse aqui é 0, o meu y é simplesmente y0 é 2ix0. Né? E se eu olhar a segunda equação, eu tenho exatamente a mesma expressão, né? A menos que eu tenha errado algum sinal aqui. Ou não, eu acho que é só o fato do ir, quando eu divido... sim. y0 vai ser menos 4x0 sobre 2i, né? Só que dividir por 2i, eu posso multiplicar por i em cima e embaixo, né? Então vai ficar menos 4x0i dividido por 2i ao quadrado, vai dar menos x0i dividido por menos 1, que vai dar, 2 aqui em cima, que vai dar o 2i x0. Ok, então basta essa expressão aqui que vem da primeira equação para satisfazer as duas, né? Então o x0 é qualquer. Então posso escolher o meu V1 como sendo 1 no lugar do x0 e 2i aqui para o y0. E aí, bom, faria a mesma coisa, né, se eu conseguir passar a página aqui, tá. Então, aqui eu já vou pular alguns passos, né, mas é a mesma história. Fazer o A V2 igual a lambda 2 V2, né, e acaba... Eu vou pular essas contas, acho que não preciso repetir isso aqui. Eu acabo encontrando que o y0 vai ser igual a menos 2ix0, e o x0 é qualquer. E é isso, sai meio que direto, né? Que como os autovalores são imaginários para os complexos conjugados, os autovetores também vão ser complexos conjugados, né? E então o V2 ele dá um possível autovetor, né? Menos 2i. Tá? E aí a gente faz a mesma coisa de antes, né? A solução geral, ela é o quê? O z de t, ele é K1, V1, e na lambda 1, t mais K2, V2, e na lambda 2t. Então vai dar K1, e aí eu tinha o quê? 1, 2i, e aqui era 2i, t, mais K2, o V2 é 1 e menos 2i,
e na menos 2it. Tá? E aí agora a gente vai só fazer a transformação usando a relação de Euler, né, que é exponencial de um número complexo, é cosseno do argumento mais i seno do argumento. Então fica 1, 2i, cosseno de 2t mais i seno de 2t, é o primeiro termo, e o segundo termo, menos 2i, que vou escrever aqui embaixo para não... mais K2, 1 menos 2i, cosseno de menos 2t, só que cosseno é par, menos i seno de 2t. E aí, com isso, a gente pode escrever a solução, né? Vou escrever primeiro com os valores complexos aqui, né? Então vai ficar a parte do x do vetor é cosseno, K1 vezes cosseno... Opa, estou com a reta, né? Então vai dar K1 vezes cosseno de 2t, que é esse primeiro termo. Eu tenho mais K2 cosseno, já vou escrever aqui, né? K1 mais K2 cosseno de 2t. E aí, as partes imaginárias aqui vai ser K1 e seno menos K2 e seno. Então, vai ficar K1 positivo mais K1 menos K2 e seno de 2t, agrupando os termos. Né? E no denominador eu tenho o quê? A parte real é o quê? Eu tenho o menos 2 seno, né? Porque vai ser i ao quadrado, então menos 2 seno K1, tem um 2 aqui, né? E o K2 a mesma coisa, só que o K2 vai com sinal positivo, né? Porque eu tenho menos com menos dá mais, e ao quadrado dá menos. Ah, não, é menos também, né? Então é menos K1 e também menos K2. Então posso escrever menos 2 vezes K1 mais K2. Só que agora é seno, né? Seno de 2t. E a parte que fica com o imaginário é cosseno K1 mais menos K2, então vai ser K1 menos K2 e cosseno de 2t. Tá certo isso? Acho que tá. Ah, faltou um fator de 2 aqui também, nesse termo. Tá? E aí a gente faz exatamente a mesma coisa que do foco, né? Meu problema original ele era somente real. Aqui, o ideal seria a gente expressar soluções somente com números reais também. Eu quero que a minha solução de preferência seja em termos de funções reais apenas, né? Porque o meu sistema inicialmente era real, então eu posso fazer aquela mudança, né? Eu vou chamar o meu K1 mais K2 de um A1 e o meu K1 menos o K2, e o A1 é real, né? O A1 menos o K1 menos o K2 ele tem que ser um imaginário puro, né? Então tem que ser um I vezes um A2. Né? Que aí os meus coeficientes eles ficam todos reais que aparece aqui. Isso aqui é exatamente aquela transformação que eu fiz na última aula, que é dizer que o K1 é 1 meio de A1 mais A2 e A2, né? E o K2 é 1 meio de A1 menos I A2. Tá? Então, se eu faço isso, o meu Z de T ele passa a ser A1 cosseno de 2T. Aqui fica, então, com um sinal de menos por conta do I ao quadrado, menos A2 seno de 2T. Aqui eu fico com menos 2, A1 seno de 2T,
E aqui fica com sinal de menos, né, i ao quadrado menos 2A2 cosseno de 2t. Acho que dessa vez eu não errei as contas. Tá? E aí, bom, a gente pode eventualmente voltar a fazer A1 voltar a ser chamado de K1, A2 voltar a ser chamado de K2, porque são constantes arbitrárias, né? Tanto faz o nome que a gente dá para elas, né? Elas são determinadas pelas condições iniciais. Então, se eu fizer uma condição inicial, é o Z0 igual a 1, 0, né? Que é o x de 0, y de 0. Se eu começar sobre o eixo x, a gente poderia, por exemplo, determinar essa condição. Acho que eu vou ter que duplicar a página aqui. Ok, estou na página certa. Que aí eu apago esse lado e aí a gente continua com as contas. Então, aqui eu teria que fazer o quê? O meu 1, 0, ele vai ser o quê? É o z que aparece aqui no tempo 0. Então, vai dar A1 vezes o cosseno de 0, que dá 1, menos A2. Bom, vou até escrever cosseno de 0 menos A2 seno de 0. Aqui vai ser menos 2A1 seno de 0 menos 2A2 cosseno de 0. E com isso, esses dois termos dão 0. Isso aqui vai dar simplesmente A1 e menos 2A2. Né? Ou K, tanto faz. Né? Então, eu tenho que o meu A1 igual ao K1 é igual a 1, e o A2, que é igual ao K2, é igual a 0. Né? Então, com isso, a gente tem que o z de t para essa condição inicial aqui, né, seria simplesmente o A1 dá 1, então vai dar cosseno de 2t e menos 2 seno de 2t. Tá? Isso aqui é o meu x de t, y de t. Tá? Bom, aí a gente pode notar, né? Bom, x ao quadrado de t vai dar cosseno ao quadrado. Isso aqui a gente vai ter uma elipse escondida aqui, né? Que se eu fizer o x ao quadrado, isso aqui vai dar cosseno ao quadrado de 2t. O y ao quadrado vai ser 4 seno ao quadrado de 2t. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso tentar usar meu seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado para dar igual a 1 e sumir com os termos em cosseno e seno. Só que aqui tem um 4 me atrapalhando, que não é grande problema, né? Basta eu dividir os dois lados da equação por 4. Né? Então, com isso, se eu apagar esse lado aqui, a gente continua as contas. Né? Relativamente simples. E aí eu tenho que o x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4, né? Se eu somar as duas equações, isso que vai dar cosseno ao quadrado de 2t mais seno ao quadrado de 2t, só que isso aqui dá 1. Né? E aí a gente chega na equação de uma elipse, seno ao y ao quadrado sobre 4 mais x ao quadrado igual a 1. Isso aqui é uma elipse. Então, a gente pode, de maneira simples, esboçar um caso desse, né? Fingindo que eu não sabia o que tinha que dar, porque isso aqui é equivalente a um oscilador harmônico. Né? Mas se eu começar aqui, né, no ponto 1, 0, que é igual ao meu x0, y0, né? Aí basta eu analisar o que acontece. Bom, se o meu x de t ele
ele é 1, né, quando t é 0, e começa a decrescer, né, quando o t aumenta, né, porque o cosseno vai decaindo, enquanto que o y de t, que é a componente vertical, ela vai ser negativa, né? Assim, com tempo zero é exatamente zero, né? Mas à medida que o tempo vai passando, um menos seno, 2 seno de t, ele vai diminuindo, né? Diminuindo, assim, vai aumentando em módulo, né? Vai ficando mais negativo. Então a gente consegue ver que eu teria que fazer isso aqui. E como eu sei que isso aqui é uma elipse, né? Eu já posso fazer meu esboço. Isso aqui seria uma das condições iniciais. Se eu começasse antes, eu teria isso aqui. E assim por diante. Então, eu deixo aqui o programa, o gráfico bonitinho feito em Python, lá com uma modificação naquele programa que eu compartilhei com vocês, e aí a gente segue para os outros casos. Tá? Então, feito o centro, né, que é o caso de um sistema conservativo, a gente vai para os casos degenerados. Tá? Então, esse problema aqui, né, 4.16, ele mostra, né, que eu já comentei, que esse sistema qualquer linear ele é equivalente a uma equação diferencial de segunda ordem. Tá? Então, o polinômio característico ele também surge, né, se eu estivesse estudando aqui diretamente a equação de segunda ordem e tentasse uma solução do tipo C exponencial de lambda t. E aí, como existe o teorema que diz que a solução é única, né, se você chuta uma maneira e encontra uma solução, ela é correta. Então aqui também surge o polinômio característico. E aí, resolvendo, né, você obtém, nos casos não degenerados, né, as duas raízes aqui lambda. Tá? Só que o que a gente faz no caso em que você só tem um lambda? Né? Então, é justamente o caso em que eu tenho esse termo aqui igual a zero, né, t ao quadrado igual a 4 delta, que isso me leva a um único alto valor, né, com multiplicidade 2, que vai ser dado por t sobre 2, o traço dividido por 2. Bom, nesses dois casos a gente tem o que a gente chama de nó. Então, se o alto valor é negativo, ele vai representar um ponto estável, né? Se o t é maior do que zero, positivo, representa um ponto instável. Só que aí a gente tem o problema, né, que como as minhas soluções são exponenciais, né, se eu tenho um único lambda, eu não tenho duas soluções linearmente independentes. Tá? Então, como é que a gente encontra outra solução? Aí eu relembro aqui a proposta de D'Alembert, né, que deve ter sido mostrada quando você estuda equações diferenciais, mas basicamente ele diz, eu tenho que encontrar uma solução que é linearmente independente dessa. Né? Então, eu vou tentar, né, uma solução dessa maneira. Eu vou tentar um v de t, que é uma função a de c determinada, vezes essa y que eu já tenho, e eu vejo se é possível determinar esse v. E aí, de novo, né, se for possível, a solução é a única que vai ser combinação linear dessas duas que eu encontrei. A solução geral. Né? Então, eu não vou fazer as contas, né, é bem simples, ele simplesmente pega essa solução tentativa e coloca de volta aqui na equação diferencial. E vê se isso me dá um sistema fácil de resolver. E aí, bom, as contas são simples, né, ele deriva duas vezes a solução tentativa, né, vai fazendo a conta e no final ele chega à conclusão de que, olha, aquela minha função do tempo v, ela é tal que a derivada segunda é zero, portanto, ela só pode ser uma função linear. Tá? E aí, com isso, a gente tem as duas soluções independentes. Né? A primeira, eu posso até esquecer esse termo b, né, porque o b vezes a exponencial, ele pode ser simplesmente... eu posso simplesmente redefinir essa constante C1, né, o que me importa é a parte que tem o t vezes a exponencial. Então, as minhas duas soluções linearmente independentes para a equação de segunda ordem, né, é dada por esses dois casos. Né? E aí eu só vou fazer, né, voltar à notação que a gente está usando, né, de sistemas, né, em vez de uma equação de segunda ordem, eu vou trabalhar com um sistema de duas equações de primeira ordem e colocar na notação que aparece lá no livro do Monteiro. Tá?
Então, qual que é a ideia? Né? Eu tenho que procurar né, antes eu estava pensando numa função escalar, agora eu estou pensando numa função vetorial, né, em que eu tenho um termo, ele é constante, né, que vem daqui, e o segundo termo ele tem dependência linear em tempo, né, que seria equivalente. Né? Então, para tanto x quanto para y, eu tenho que ter esse tipo de solução. Tá? Então, e claro, né, esse meu Z0 aqui é o que a gente está chamando do alto valor correspondente a... Desculpa, alto vetor correspondente a esse alto valor aqui. Então a pergunta é quem são esses V1 e V2 para eu escrever a solução dessa maneira que eu estou fazendo. Tá? Então a ideia é simples, né? Eu vou pegar e substituir lá no meu sistema, né? dz dt igual a matriz A vezes Z, eu vou colocar esse Z de T, que é igual a V1 mais V2, os índices são esses, exponencial do meu lambda T, que é o traço sobre 2. Tá? Então, se eu substituir isso aqui, né, a minha derivada do tempo, eu tenho que fazer derivada de V1 mais V2T e na lambda T. E isso tem que ser igual a que multiplica o meu Z, né, que eu também vou substituir essa solução para descobrir quem é V1 e V2. Bom, então, primeiro termo, né, o V é constante, a única derivada que tem em relação ao tempo não nula é essa aqui, né, então vai ficar lambda V1 mais a derivada, vou colocar o E na lambda T, mais a derivada de T e na lambda T vezes o V2. V2 fora da derivada. Isso aqui eu posso simplesmente deixar sem trocar esse lado. V2T. Tá, bom, aqui então vai ter lambda V1 e na lambda T mais a derivada da primeira vezes a segunda e depois a derivada da segunda vezes a primeira. Agora eu acho que está certo, né? Bom, a exponencial ela nunca vai ser zero, né? Então eu posso dividir os dois lados por E na lambda T. Então vai embora os Z's na lambda T que aparece aqui. E aí eu tenho então que lambda V1 mais V2 vezes o 1 que está aqui, mais o lambda T V2 é igual a V1 mais a V2T. Tá? Agora, o que eu quero? Eu quero que essa solução que eu estou propondo seja válida para qualquer tempo, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agrupar os termos que têm dependência temporal e agrupar os termos que não têm dependência temporal. E aí, como tem que valer para qualquer tempo, eles têm que se anular independentemente um do outro. Tá? Então, eu teria o primeiro termo aqui, que é a V1. Aí esse vem com menos lambda V1, sem dependência do tempo, é mais V2, ou melhor, menos V2, né? Porque aí eu estou mantendo o sinal positivo daqui. Essa parte não tem dependência do tempo, e a parte que tem dependência do tempo é a V2 menos lambda V2, isso aqui vezes o tempo. Isso aqui é zero. Tá? Então, como eu falei, né, para valer para qualquer T, ambos os coeficientes devem se anular. A solução tem que ser válida para todos os tempos. Então, eu tenho duas equações, né? A primeira
eu vou até escrever nessa ordem aqui. Eu vou escrever primeiro o termo que tem dependência temporal, né? Então, o A2V2 menos o lambda V2 tem que ser identicamente nulo, né? Ou melhor, escrever desse jeito. E a segunda é o quê? É que o A aplicado no V1 tem que ser igual a lambda V1 mais V2. E aí, o que acontece? Bom, a primeira equação é simplesmente a equação de autovalores, né? Autovalores e vetores, né? Autovetores. Então, daqui vem que o meu V2 ele é simplesmente o que eu tinha chamado Z0 autovetor. Tá? Porque essa é simplesmente a equação que a gente resolveu normalmente. E aí sobra resolver a segunda equação aqui, né, asterisco, asterisco, que eu já vou escrever aqui na forma, deixar tudo com V1 aqui desse lado, né? Então é o lambda vezes a identidade V1. Isso aqui tem que ser igual ao V2, só que o V2 é o Z0 autovetor aqui, tá? Que eu vou escrever ele como sendo Z0, ele é o X0, Y0. Bom, com isso, a gente, então, teria que resolver isso aqui. Então, seria A menos lambda, B, C, D menos lambda, multiplicado pelo V1, que aí, usando a notação do Monteiro, ele chama esse meu V1 aqui de... as componentes seriam o meu ômega 1, ômega 2. Isso aqui tem que dar o meu x0, y0 autovetor. Tá? A solução, eu não vou... Que aí é só um exercício, tá? Inclusive, ele tem esse exercício 4.36, que trabalha com esses casos degenerados do t ao quadrado. Tá? Mas é mais do mesmo, né? Eu tenho que resolver esse sistema linear. Eu vou omitir os passos aqui. Solução geral. Então, vai ser, né? É só encontrar esse ômega 1, ômega 2. A minha solução geral fica sendo, então, K1, X0, Y0, né? Só que isso aqui é autovetor, não condição inicial. Né? A condição inicial, ela vai definir depois o meu K1 e o meu K2, né? Mais o K2, e aí isso aqui vai dar X0T mais o meu ômega 1, Y0T mais o ômega 2, vezes a exponencial de lambda T, né, com lambda igual a T sobre 2, né, que é o caso. Então, essa aqui é a solução geral para esse caso degenerado. Tá. Então, eu vou só fazer um exemplo desse aqui. Fazer rapidamente esse caso. Então, escreva a matriz 3 menos 1, 0, 3. O traço é 6, o delta é 9. A equação, eu vejo, né, que o traço ao quadrado é que é a condição para ter um único alto valor. Isso aqui vai dar o quê? 36 menos 4 vezes 9, que é 0. Né? Então, ok. Então, o meu alto valor, eu já sei que é traço dividido por 2, vai ser 3. Tá? E aí, eu já sei o alto valor, faltaria só encontrar o alto vetor, que também é trivial, né? O AZ0 é lambda Z0, né? Então fica 3 menos 1 a matriz A, x0, y0 é igual a 3x0, y0,
E aí, fazendo as contas, né, não vou abrir as contas, né, isso aqui eu simplesmente vou chegar à conclusão de que eu tenho y0 igual a 0 e o x0 é qualquer x0, né? Então eu posso escolher um vetor unitário assim. Tá? A parte que é ligeiramente diferente, né, seria essa aqui, que agora eu tenho que resolver aquela que eu tinha chamado da equação 2 estrelas, né, que aí é A menos lambda I vezes o vetor V ou ômega, isso aqui tem que dar o Z0. Tá? Mas também não tem nenhum mistério, né? Isso aqui, a equação do alto valor é 3 menos 3, né, que é o 3 do A e menos o 3, que é o do lambda. Aqui é menos 1, aqui é 0, e aqui é 3 menos 3 também, do alto valor. O ômega é o que eu quero descobrir, né? Ômega 1, ômega 2. Isso aqui é o meu 1, 0, que é o meu alto vetor. Tá? Então, a minha matriz ela fica com essa cara, ômega 1, ômega 2, igual a 1, 0. E aí, bom, as equações são bem triviais, né? 0 ômega 1 menos ômega 2 igual a 1, e 0 ômega 1 mais 0 ômega 2 igual a 0. Essa aqui é trivialmente satisfeita. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é que o meu ômega 2 tem que ser menos 1, e qualquer ômega 1 que eu escolher está satisfeito. Né? Então, eu posso simplesmente escolher o ômega 1 igual a 0, né? Então vai ficar menos 1 aqui no y. Tá? E aí, a solução geral, como eu coloquei ali no outro slide, ela é o quê? O z de t é K1, primeiro vetor, é o 1, 0, o alto vetor, 3t, né, que é o lambda dividido por 2, mais K2, que multiplica o quê? Aí aqui aparece o meu alto vetor, né? Então é 1 vezes o tempo, aqui é 0 vezes o tempo, né, que é esse vetor, mais o meu vetor ômega, né? Então na componente x é 0 e aqui é menos 1. Isso aqui vezes aí na lambda t também. Tem espaço? Tem espaço aqui. Então, eu vou só escrever isso aqui, né? Vai ficar que o z de t é K1, 1, 0, e na 3t, mais K2, e aí, fazendo as contas, eu tinha dependência do tempo só na componente x, e menos 1 aqui no y, e na 3t. Então, essa aqui seria a minha solução geral. Que aí eu posso, né, escrever expandindo aqui, né, vai dar K1 mais K2T, K1E na 3T mais K2T na 3T, e aqui fica simplesmente menos K2E na 3T. Então, esse caso ele não é também tão simples. Né? O que eu posso notar é que a componente X ela tem um y aqui dentro vezes o t, né? Então, teria até como escrever uma função assim, x de t, ele é o quê? Ele é o K1e na 3t mais o y de t, ou melhor, menos o ty de t, tá? Então, é que eu noto que tem esse termo aqui, K2e na 3t, tanto no x quanto no y, né? Então, poderia escrever... E aí a gente vê, não é tão trivial olhar isso aqui e saber o que acontece. Tá? Então, eu vou só
fazer uma condição inicial e fazer rapidamente o esboço. Eu sei que eu tenho a direção do autovetor, ela é o 1, 0, né? Então seria o eixo horizontal. Então eu sei que essa direção aqui é uma que eu consigo me manter, né? E a gente viu que o alto valor é 3, então isso aqui é uma direção de instabilidade, né? Y e X. Né? Se tem o meu Z0, se eu começar então na condição inicial sobre o eixo X, a gente vê claramente que eu fico ali, né? Então Z igual ao Z de 0 igual a esse Z0. Isso aqui eu teria o quê? O meu A0 tem que ser... quando o tempo é 0, a componente x é simplesmente K1 vezes exponencial de 0 dá 0. Esse termo seguinte aqui de x se anula, né? Por causa do tempo 0. E aqui fica menos K2. Né? Então, daqui vem trivialmente, né, que o K1 ele vai ser A e o K2 ele é 0. Tá? Então, com isso a gente vê, né, que, de fato, para essa condição inicial, o meu Z de T ele vai permanecer sempre com K1 diferente de 0 igual a A, E na 3T, e o K2 é 0, né? Então esse termo aqui vai dar 0, ele permanece no eixo X, né, que foi o que eu desenhei aqui. Então isso aqui é um ponto arbitrário. E aí, bom, independente, eu tenho que me afastar da origem, né, porque eu tenho essa exponencial, e aí os sinais vão depender, obviamente, das condições iniciais. Né? Se eu começar em cima, eu vou para y mais infinito, se eu começar embaixo, eu vou para menos infinito. Tá? Então, eu tenho um esboço, mais ou menos uma coisa assim que acontece. Tá? E aí eu deixo o esboço bonitinho. Né? Eu só tenho que tomar cuidado, né? Quando eu, mesmo com esse esboço aqui, às vezes eu posso olhar, isso aqui parece uma linha reta também, né? Mas de fato não é. Se eu der uma aproximação aqui, eu vou ver que tem alguma curva. A única direção, o único autovetor que eu tenho, né, aquele 1, 0 que eu mostrei, como é o caso degenerado, né, eu só tenho essa possibilidade aí de direção. Bom, agora esse caso aqui é bem simples, né? A minha matriz aqui, ela é A0, 0A, né? Então esses termos da diagonal secundária são nulos. E aí o que acontece? Eu tenho simplesmente, nesse caso degenerado, duas equações que são independentes uma da outra. Né? A equação de x não depende do y e a do y não depende do x. Então, aqui eu resolvo dois problemas unidimensionais. Né? A solução, a parte que depende do tempo é exatamente a mesma para as duas. Né? A única diferença vai ser o x0 e o y0. Tá? Então, agora x0 e y0, nesse contexto, são condições iniciais. Tá? Bom, o que acontece? Se eu quero ver o que acontece no espaço de fase, né, que é o plano xy, basta eu, por exemplo, dividir um pelo outro. Né? Então, eu vou ter y dividido por x, vai dar simplesmente y0 dividido por x0, ou seja, eu tenho uma reta, equação de reta, e depende somente das condições iniciais, né? Quem são essas retas x0 e y0. Então, nesse caso, eu já deixo direto o espaço de fase bonitinho, né? Todas as direções são direções que eu tenho... O sistema ele anda sobre qualquer reta que passe pela origem. Então, se o A é negativo, eu vou convergir para a origem. Se o A é positivo, eu vou me afastar da origem. Então, nesse caso, eu tenho qualquer perturbação de um ponto que comece ali próximo da origem, ele vai se afastar para todo sempre, né? Porque o sistema é linear. Tá, então, esse caso não tem muita conta a fazer, né? É bem direto. Tá?
E aí, por último, né, esse aqui tem um pouquinho mais de conta, mas é tranquilo, é o caso do alto valor nulo. Tá? Então, quando é que ocorre o alto valor nulo? Né? Bom, acontece o alto valor nulo se o delta, o determinante da matriz é nulo, né, de tal maneira que quando eu resolvo os autovalores, o que aparece na raiz é simplesmente o módulo de t. Né? Então, com isso, vai aparecer um alto valor zero e o outro segundo alto valor, ele é o próprio traço da matriz. Tá? Nesse caso, né, eu teria um exponencial de lambda, só que lambda é zero, então eu tenho simplesmente uma constante aqui, um vetor constante, e a única parte que depende do tempo é essa do alto valor igual ao traço. Tá? E aí esse caso ele é interessante, né, também é degenerado. Eu posso escrever a solução do sistema, né? Eu vou só escrever aqui as componentes x e y que aparecem aqui, tá, para mostrar o que acontece no espaço de fase. K1, Y01 mais K2, Y02 E na T sobre T. Então a gente nota, né, tanto X quanto Y têm um comportamento muito parecidos, né, inclusive tem essa exponencial, né, do traço vezes o tempo que aparece nos dois. Então, o que a gente pode fazer? Para expressar o Y em função do X, eu posso isolar da primeira equação essa exponencial, né, que aí eu escrevo ela em função do x, né, então isso aqui é simplesmente x menos o K1 x01 menos o K2 x0, não, desculpa, x menos o K1 x01 dividido pelo K2 x02. Tá? E aí o que eu faço? Eu agora coloco essa exponencial na segunda equação, né, que aí eu passo a ter um y de t em função do x de t. K2Y02 vezes esse termo aqui, né, que é a exponencial. Então, x menos K1 x01 dividido por K2 x02. Então, o K2 aparece em cima e embaixo. Vão embora. Né? Eu tenho, então, que o meu y de t ele vai dar K1 y01 mais y02 sobre x02 x, né, e tem esse outro termo aqui, que eu já podia ter colocado, que é K1 x01 y02 dividido por x02. Então, se eu juntar os termos que não tem dependência de x, né, isso aqui fica y02 sobre x02x, x de eu posso colocar y em função de x aqui, né? Y ele é isso, mas eu vou colocar o 1 sobre x02 em evidência, né? Então vai ficar K1 y01 x02 menos o K1 também pode ficar em evidência, né? Porque aparece nos dois termos. Então, esse aqui é K1 y01 x02 menos x01 y02. Tá? E aí o que a gente nota? Né? As condições iniciais elas são definidas, quer dizer, ao contrário, as condições iniciais elas definem o K1. Tá? E isso aqui nada mais é do que uma família de retas, todas elas paralelas a uma reta que passa pela origem e tem essa inclinação aqui. Tá? Então, isso aqui são retas, quer dizer, ou seja, a trajetória no espaço de fase, né, são retas paralelas à reta
y igual a y02 sobre x02x. Tá? Então, para esse caso, né, do alto valor nulo, as trajetórias são todas retas paralelas no espaço de fase. Tá? Bom, como é que vai acontecer com essas retas aí? Se eu quero analisar com o passar do tempo, né, o que acontece com o sistema. Então, de novo, né, quem vai determinar o que está acontecendo é o termo aqui no tempo. Né? Então, se o t, o traço, né, for negativo, esse termo aqui vai a zero com o passar do tempo, sobra só o termo constante. Por outro lado, se o t for positivo, o traço positivo, eu vou tender a infinito, ou mais ou menos infinito, dependendo do sinal das constantes que aparecem antes. Né? Então, foi o que eu escrevi aqui. Né? Tanto x quanto y, quando o traço é negativo, eles tendem a esses valores aqui. Né? Ou seja, no espaço de fase, né, quando eu faço y dividido por x, todos eles se aproximam dessa reta aqui. Tá? Enquanto que... E aí, essa reta ela é especial porque eu tenho infinitos pontos de equilíbrio todos sobre essa reta. Tá? Se o t é maior do que zero, eu continuo tendo essa reta de pontos de equilíbrio, só que agora eles são instáveis, né? E aí, se eu não começo exatamente em cima de algum desses pontos, eu vou para mais ou menos infinito, dependendo do sinal dos coeficientes. Tá? Então, por último, eu quero só fazer essas continhas, né? E aí eu acho que na próxima aula já muda, né? A gente para de trabalhar com sistemas lineares. E aí as contas mudam. Tá? Então, a matriz para esse caso aqui, ela é o quê? É 3 menos 1, menos 3 e 1. Tá? Então, de novo, né? Traço é a soma, vai dar 4. O determinante é 3 menos 3 dá 0. Né? Então, está de acordo, né, com o que a gente estava esperando. Né? Então, o lambda, ele é t mais ou menos t ao quadrado menos 4 delta sobre 2, só que isso aqui é zero, né? Então vai dar t mais ou menos o módulo do t, isso aqui é zero, sobre 2. Então tem os dois autovalores, 0 e t, como a gente estava analisando. Então, o lambda 1 seria o valor 0 e o lambda 2 é o valor traço, que é o 4. Então, são esses dois autovalores. E aí a gente vai, então, calcular, né, para esse caso, quem que são aqueles x01, y01. Né? Então, é a conta de sempre. Né? Alto valor 0, a gente resolve lá a equação dos autovalores, né? Eu já vou expressar direto, né? Então é a matriz diagonal menos o lambda, a matriz A, aqui é 1 menos o lambda, aplicado no vetor x1, y1, que é o autovetor. Isso aqui tem que dar 0, 0, né? a minha solução. Então, com lambda 0, a minha equação fica menos 3 e 1. Igual a 0, 0. Então, vai dar 3x01 menos y01 igual a 0. E a outra é menos 3x01 mais y01 igual a 0. Né? As duas são a mesma equação, com uma é a outra multiplicado por menos 1. Né? Então, dessa aqui, por exemplo, a gente vê que o y01 ele é 3x01. Tá? Para qualquer. É isso, né? Então, eu poderia pegar um V1 com a forma 1 e 3.
né? Se eu fizer o lambda 2 igual a 0, eu vou ter agora aqueles pontos x02 e x01. Né? Então vai dar 3 menos 4, né? Já partindo aqui da equação do alto valor, menos 3, isso que é 1 menos 4, que multiplica x02, y02, é igual a 0, 0. Então aqui vai ficar menos 1, menos 3 e menos 3. Né? Então, de novo, a gente vai ter as duas equações sendo iguais, praticamente, a menos de um fator numérico, né? Então aqui a gente vê, né? Menos x02 menos y02 igual a 0, né? Que vai estar a mesma equação para cá multiplicada por 3, né? Então y02 é igual a menos x02, então eu posso escolher o meu V2, como sendo 1 e menos 1. O x0 seria 1 e o y0 é menos 1. Tá? Então, o que eu tinha visto? Para eu fazer o esboço, né, de como é que isso aqui vai se comportar no espaço de fase, então tem essa direção 1 menos 1, né, que seria x... Desculpa, eu tô me confundindo. É a 1, 3, né, que é a reta de pontos de equilíbrio, né, que é para onde eu tendo, é o x01, y01. Né? Então, essa aqui é a direção 1, que eu estava tentando desenhar. Então, eu teria... Isso aqui seria a direção do V1, igual a 1, 3, tá? Que é para onde eu tendo se o traço for menor do que 0. Tá? No caso, eu tenho traço maior do que 0, né? Então eu vou me afastar. Só que notem, eu tenho que me aproximar da reta. As trajetórias, elas são paralelas a essa outra reta aqui, que é do segundo autovetor, né? y02, x02. E essa sim que é a 1 menos 1. Então eu tenho uma direção para as trajetórias, que seria essa aqui. Então, esse aqui seria o meu V2, que é 1 menos 1, que é essa direção. E aí, o que eu tenho? Bom, qualquer reta paralela a essa reta, inclusive ela, são possíveis soluções para a minha trajetória. Tá? Então, esse caso, eu tenho esse y aqui igual a 3x, é uma reta de infinitos pontos de equilíbrio. Então, a gente pode dizer que eles são neutros no sentido de que se eu me desloco ao longo dessa direção, eu vou de um ponto de equilíbrio para outro, né, sobre essa reta. Então, ele não vai ser nem instável e nem estável ao longo dessa direção V1, né, porque se eu faço uma perturbação com essa mesma inclinação da reta V1, eu simplesmente saio de um ponto e caio no outro. Tá? Agora, numa direção perpendicular à reta, aí eles vão ser estáveis ou instáveis de acordo com o traço. Né? Nesse caso, o traço era positivo, então ele dava um estável. Né? Então, esse aqui seria o do lambda igual a 0, né? E esse cara aqui é do lambda 2 igual a 4, né? Que me dá essa direção de instabilidade. E com isso, eu acho que eu termino. Né? Eu só deixo aqui o esboço feito no computador.
né? E aí tem umas sugestões aqui de exercícios para esse capítulo 4 aí que vocês podem trabalhar.